Número 11, Marcos 11, aí você vai se colocando de pé, em nome de Jesus, se você já achou. Se não achou também, vai colocando. E se você não trouxe a Bíblia, irmão, eu não vou nem falar nada pra você. Aí tem os irmãos que falam assim: pastor, eu vou usar meu celular. Tem muito pastor, irmão, que fala assim: pega seu celular, seu tablet, irmão. Eu não sou esse pastor, eu sou o pastor Rafael, viu? Então, enquanto eu estiver pregando, eu vou falar: pega sua Bíblia, papel assim, viu? Irmão, mas eu não trouxe, que eu esqueci. Comigo não, irmão. Eu sou difícil, irmão, eu sei disso. Vocês vão ter que me engolir, entendeu? Eu estiver pregando a Bíblia de papel assim, entendeu? Pastor, porque o cara que tá com a Bíblia no celular, ele não trouxe a Bíblia, ele trouxe o celular dele. Ele só tá com a Bíblia porque ele não esqueceu. A Bíblia ele esqueceu. Mas como o celular dele não esquece, por um acaso ele tinha a Bíblia no celular, aí ele usa. Você entendeu? Pra cima de mim no colo, irmão. Marcos 11, vamos ler a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Diga assim: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será. Glória a Deus. Por isso eu vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que receberdes, será assim convosco. Verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Aí pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. Quero convidar você a fechar os seus olhos, amém? Coloque a mão no seu coração. Eu creio que você veio aqui com um propósito, que é de ouvir a voz de Deus, a palavra. Irmão, que não seja outro motivo, nem outro princípio que você venha para esse lugar, mas que seja para ouvir a palavra de Deus, amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, desejosos de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos direcione, nos abençoe, nos edifique, traga em nós o crescimento, o amadurecimento, que a nossa fé no Senhor cresça, que nisso nós também avancemos, Deus. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre por que a minha montanha não morre. Cristo falou para nós que se nós dissermos a este monte: erga-te, lança-te, ele vai. Você tem fé para isso, irmão? Olha lá, cuidado, irmão. Você tem fé assim: monte, levanta-se, monte, vai, monte. Eu não tenho essa fé ainda não, irmão. Eu sou um pastor pecador ainda. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Mas a nossa fé, ela vai crescer em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a nossa fé é como um grão de mostarda. E esse grão, ele cresce e se torna uma grande hortaliça. Mas até então ele é pequeno. Mas o Senhor fala que quando nós oramos, crendo, nós recebemos. Oração crendo é sabendo o quê? Que Ele nos ouve. Mas por que nem tudo aquilo que nós oramos é o que acontece? E nem todos os nossos problemas, a qual nós dizemos: levanta-te, vai, ele vai. Todos vão, irmão? Poucos, né? Infelizmente. Porque às vezes a gente tem vontade de falar assim: todos os problemas, afastem-se. Fé, aleluia. Eu terei essa fé em nome de Jesus. O problema chega, levanta-te, vai. Vamos chegar lá, irmão. Em nome de Jesus, por enquanto a gente vai caminhando. Mas por que a minha montanha não se move? Eu quero falar hoje da nossa montanha como sendo o nosso problema, como sendo uma nossa dificuldade. Porque a montanha fala do quê? Subir, descer. Eu morava em Mauá, irmão. Eu sei muito bem que é uma montanha.
Lá é vários morros. Cada morro é um bairro. Zaira 1, Zaira 2, Zaira 3, Zaira 4, Zaira 5, Zaira 6. E o Zaira 7, que é conhecido Zaira 7. Zaira 7 é Boa Vista. É tudo morro, irmão. Tudo morro. O pessoal fala assim, em que morro de Mauá você mora? Aqui é muito morro. Aqui parece que é tudo meio planinho, mas não é, irmão. Porque morro, montanha, fala de dificuldade. Daquilo que eu tenho que subir ou do que eu tenho que descer. E descer é até mais fácil, né? Mas há as suas dificuldades. E nós temos as nossas dificuldades. Você tem a sua dificuldade. E talvez você tenha orado, você tenha clamado, você tenha pedido, mas a montanha permanece ali, ó, intacta na sua frente. Mas você tem falado, não, mas eu fui no culto e o pastor Rafael falou que está na Bíblia, que se eu dissesse esse monte para ele ia, mas ele não foi. E eu quero falar, irmãos, por que às vezes a sua montanha não vai mover? Ele não teve amém, misericórdia, mas não vai mover mesmo, irmão. Não tem problema não. Às vezes sua montanha vai permanecer lá, infelizmente. Infelizmente ela vai permanecer lá. Por quê? Primeiro, abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo de número 24. Por que eu digo que algumas de nossas montanhas vão permanecer lá? Êxodo capítulo 24. Quero ler com vocês somente o versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Se Moisés, irmão, fosse um pouquinho gordinho, imagina a cena. Fala, Jesus, mas precisa subir mesmo? O senhor não pode assim só me entregar logo a lei, as tábuas? Eu não digo nem dos gordinhos, tem os magrinhos, irmão, que não gosta de andar nem na esquina. Só de moto, não, Bert? Você não precisa de moto, Bert? Só de moto. Mas, irmão, Cristo, Deus, Pai, poderia ter falado com ele, sim ou não? Não podia só ter falado assim, Moisés, é o seguinte, as leis são essas, os mandamentos são esses aqui, na sua mão. Não é mais fácil? Não tem a retórica desse irmão, mas é fácil sim, irmão. Ou você acha que era mais fácil ele subir todo o Monte Sinai, para quando ele chegasse lá no Monte Sinai, entregar para ele? O negócio, irmãos, é que nem toda montanha tem que se mover. Algumas montanhas, elas precisam ser escaladas. Fala isso, irmão, algumas montanhas precisam ser escaladas. Ele deu pelo menos um amenzinho para você? Se ele não deu, você fala assim, economiza que depois você usa, irmão. Em nome de Jesus, não usa no culto ainda. E como muitas vezes nós escalaremos nossas montanhas, irmãos. Tem montanha que não tem atalho. Tem montanha que tem que subir. E a montanha, nós escalamos ela através da oração. Diga comigo, oração. E através da oração que nós começamos a escalar essas montanhas. Às vezes ele não vai sair, nós vamos passar por cima dele. Obrigado pelo meio amém, quem deu aí. O meio já vale. Às vezes, irmão, não vai sumir o problema da sua frente, não vai. Às vezes você vai ter que passar por cima dele. E o que nós queremos é que o nosso problema faça assim, ó, suma, não vai sumir. A vida de gente grande nos faz aprender que nós vamos ter intempéries em nossas vidas. Vamos ter nossas dificuldades, sim. E essas dificuldades que nós temos, às vezes nós vamos ter que escalar elas. Lutar, trabalhar, e até o fim, para que a gente consiga. E nós fazemos isso através da oração. E não existe, irmão, nada que substitui oração. Nada. Pastor, eu coloco os louvorzinhos de Jesus lá em casa, lá quando eu estou lavando a louça. É bem isso, eu canto. Mas cantar não é orar. Adorar não é orar. Colocar coisa na televisão para assistir não é orar. Vir para a igreja, alguns nem isso oram. Mas
e casa. Tem nem misericórdia, né? É isso mesmo. Sabe por quê, irmão? Nada, olha aqui, irmão, nada substitui a sua vida de oração. Nada. E nada pode substituir isso. Eu não posso querer colocar substitutos para minha oração. Eu era um camarada que, quando eu me converti, eu gostava muito de ouvir música. Eu não gosto de ouvir música ainda, irmão. Mas música boa também, viu, irmão? Tem umas musiquinhas de Jesus que nós escutamos hoje aí, que não é muito de Jesus, não. Mas só que assim, eu tinha um MP3, que era da minha época, sabe aqueles MP3 assim, ó, que você trocava um negocinho em cima assim? Irmão, ajuda aí, viu? Irmão, aquele... Eu tinha pilha recarregável. Eu andava com 2 pilhas. Era uma pilha, não lembro quantas pilhas tinha lá. Era 2? Era uma. Era um perto de Aí acontece, irmão. Era uma pilha. Só que eu comprei 4. E eu recarregava as 4 pilhas. Então assim, esse MP3 ele ficava ligado 24 por 48. Ele ficava ligado enquanto eu estava acordado, enquanto eu estava dormindo. E assim, era uma seleção que nunca acabava. Eu acordava, colocava no ouvido, dormia no ouvido, era o dia inteiro. Só tirava para tomar banho. Porque se tivesse alto-falante, eu colocava ele lá assim para escutar. Só que isso, irmão, um dia fez eu perceber que isso não era simplesmente ter uma vida com Deus. Porque eu podia ouvir música durante 24 por 48, mas se eu não tivesse uma vida de oração, aquilo não tem valor nenhum. Aquilo não valeria de nada. Eu não estou falando que você não pode escutar música não, irmão. Mas enquanto você escuta, você também deve orar. Porque só ouvir uma canção não é necessariamente falar com Deus. Porque ouvir faz de mim um ser passivo. Só escuto, só escuto, só escuto. Mas a oração não, me faz alguém ativo, alguém que ora, alguém que fala, alguém que clama, alguém que pede. E esses são os que escalam o problema. Irmão, eu conversei um dia com um irmãozinho aí, que ele estava com um problema. E você já orou a respeito disso? Já. Irmão, eu vou perguntar de novo. Assim, com todo amor e todo carinho que existe dentro do meu ser, você já orou? Fala a verdade. Não. Você quer o que, irmão? Irmão, muitas vezes você tem dificuldade sim, mas sabe qual que é o seu probleminha? É que você não ora pedindo o favor de Deus para resolver ele. Sabe por quê? Você está querendo que ele suma assim, ó. E não é assim que ele vai sumir. Deus está chamando você para cá, ó. Sobe o Sinai. Quando chegar lá, eu vou entregar para você. Quando chegar lá, eu te entrego a lei. Eu te entrego o que você vai precisar quando chegar lá. Mas você está só no pé do monte, falando assim: Pai Deus, para que isso? Você já não parou para pensar, irmão? Por que a gente ora? A palavra de Deus diz que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que a gente vai falar. A palavra de Deus diz que Ele sabe de tudo que a gente necessita. Você fala: Deus, está parecendo prefeitura, tem muita burocracia nesse negócio aí. O Senhor já sabe o que eu preciso, eu estou precisando, o Senhor quer me abençoar, e o Senhor já não adianta logo esse processo, aí me dá logo. No dia que Deus fizer isso, irmão, você nunca mais ora na sua vida. A oração faz com que a gente mostre dependência de Deus. Fala isso, seu irmão. A oração faz com que nós tenhamos dependência de Deus. Então olha aqui, se você não ora, você não depende de Deus, você só depende de si mesmo. E ai daquele que depende só de si, porque ele é um pobre homem ou uma pobre mulher. Nós dependemos de Cristo para nós. E a oração prova isso. A oração prova que nós somos fracos, que nós não conseguimos, que nós sabemos que só Ele pode, que só Ele nos favorece, só Ele, irmãos. Então não há substitutos. Também não há atalhos. Não tem um jeitinho mais fácil, não.
Não, irmão. O jeito fácil, olha aqui, é oração. Tem gente que quando eu falo oração, assim, parece que eu estou dando um murro nele. Irmão, oração é o que nós temos para falar com Deus. E isso para mim e para você tem que ser prazeroso. É o meio que temos de nos comunicar com o nosso Deus, de nos voltarmos para Ele, orarmos sabendo que Ele nos ouve, porque Ele nos chamou para subir esse monte. Esse monte, irmão, não é para parar você, é para fazer você, escalar ele, subir lá em cima lá, para passar por ele. Fácil? Ninguém respondeu, mas não é. Não é fácil, mas é necessário. Tem muita gente, irmão, aqui na igreja, que está parado, que tem uma montanha na frente dele. Ele está parado, e tem uma montanha gigante na frente dele. E essa montanha não vai sair do lugar. Ô pastor, dá uma palavra de bênção para nós aí, pastor. Não vai sair não, irmão. Quem precisa escalar ela é você. Amém, irmão? Amém. Então para de achar que todo problema vai sumir simplesmente porque você quer. Às vezes, o meio de transformar isso aí é você tomando coragem e indo para cima, para enfrentar o seu problema de frente, para encarar ele, e vão passar por cima, em nome de Jesus. Segunda coisa, abra sua Bíblia comigo agora lá em Números, um pouco mais à frente. Números, capítulo de número 13. E se você for bem rapidinho, até aguardo Josué 14 também. Amém. Números 13, Josué 14. Aleluia. Irmão, segunda coisa. Algumas montanhas, elas devem ser conquistadas. Fala assim pro seu irmão, algumas montanhas, elas devem ser conquistadas. Você tá vendo aí, irmão, que não é só falar assim, erga-te, vai. Não é. Algumas nós escalamos, e algumas, olha aqui, é Palmeiras, irmão. Algumas delas nós conquistamos. Amém. Números, capítulo de número 13, verso de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Moisés tinha chamado os 12 príncipes e falou: vocês vão ser os espias. Vocês vão lá na terra, vocês vão observar, vão ver a terra, vão poder ver se é boa, se não é. Chegou o pessoal, Josué e Caleb foram os únicos dois que falaram assim: joia, vamos para lá. Só que os outros 10 falou: lá tem gigante, perto dele, mas é que nem os gafanhotos, é melhor não ir não. O que Caleb fez? É que a palavra de Deus, ela usa de eufemismo. Eufemismo em algumas palavras bonitinhas. Então diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Versão Rafael Alencar: cala a boca vocês. Nós vamos subir, vamos possuir, porque Deus vai fazer com que a gente prevaleça contra ela. Essa é a versão Rafael Alencar, não é Bíblia não, né, irmão? Mas é que a Bíblia diz, é isso aí. Caleb fez o povo calar e falou: eia,
subamos e possuamos. Porque algumas delas, irmão, nós vamos ter que conquistar. Amém. Josué, no capítulo de número 14, esse texto está tratando o próximo aí. Lá no versículo de número 12, diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste, lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Porque o Senhor tinha falado assim para o povo de Deus: eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Isso não é maravilhoso ouvir de Deus, irmão? Vocês vão receber uma terra que emana leite e mel. Só que quando a galera chegou lá, a terra emanava leite e mel, amém? Amém. Só que tinha mais algumas coisas na terra de leite e mel. Tinha gigantes, anaquins. Vamos os desapossar, tirar deles a posse, porque isso aqui é nosso. Deus nos deu. Vamos subir, vamos conquistar, porque o Senhor nos entregou. Aleluia. Deus nos entregou esse bairro, Deus nos entregou essa cidade, Deus nos entregou esse estado. Está na hora de nós pararmos de olhar para essas dificuldades e conquistarmos isso. Conquistarmos, porque Ele é quem nos entregou. Esses montes aqui, irmãos, a galera não vai sair para a gente entrar. Quem vai chegar lá a conquistar somos nós. Através de luta, oração, jejum, evangelismo. É assim que nós conquistaremos essas coisas. É assim que nós conquistaremos algumas de nossas montanhas. Olha aqui, irmão. Está com aquela dificuldadezinha lá? Você vai ter que lutar contra isso aí. Você vai ter que conquistar isso aí. Como Deus falou assim para eles: eu vou dar para vocês. Se eu tivesse lá, eu ia falar para Moisés: Moisés, alguém falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Deus não falou que ia ser fácil. Mas uma coisa Ele prometeu: que isso aqui é nosso. Isso aqui Ele nos deu por herança. Isso aqui é nosso. Se é nosso, nós vamos conquistar. E olha aqui, não conquistamos porque nós somos os conquistadores, porque nós somos fortes, porque nós somos bons. Não, mas nós conquistamos porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, nós prevaleceremos contra ela. Nós prevaleceremos contra essa montanha. Nós prevaleceremos diante da dificuldade. Olha aqui, isso não vai matar você. Esse problema não vai destruir você. Ele não vai derrubar você. Cristo é com você, filho. Vai lá e conquista. Seja forte, seja corajoso, assim como Deus falou para Josué, para que você vá, seja firme, seja forte, porque não é só que você está. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo agora, irmãos, em Mateus, no capítulo de número 21. Nós lemos Marcos, mas agora leremos Mateus 21, no versículo de número 21. 21. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, e olha aqui, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te, lança-te no mar, tal
sucederá. Verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, olha aqui, irmãos, crendo receber. Irmão, eu falo, irmão, se isso aqui é palavra minha, pega e joga no lixo, mas não é, irmão. É promessa de Deus para nós. É a promessa dele para nós. Creia, não duvida no seu coração. Ore crendo que Ele ouve, crendo que Ele é poderoso para reverter essa situação, crendo que Ele é poderoso para reconstruir aquilo que foi destruído pelo inimigo, para restaurar aquilo que foi derrubado por Ele. Ele é poderoso. Aleluia. E algumas montanhas, irmãos, essas sim, precisam ser comandadas. Quantos aqui assistiram aquele filme? Deixa eu ver se eu vou acertar uma. Aquele filme Quarto de Guerra. Levanta a mão aí. Tem uma cena do filme que o marido da mulher tinha que fazer um negócio lá de emprego, e a mulher ficou em casa, e ela orando, e até que ela se levanta na autoridade do Espírito Santo de Deus, e ela começa a falar: Satanás, na minha casa não. Eu não vou lembrar a oração, mas eu lembro mais ou menos disso aí. Você não lembra disso aí, irmão? A oração poderosa, irmão. Uma oração que comanda. Uma oração que ordena, porque sabe que o poder de Deus está sobre nós. Essas orações, irmãos, nós fazemos sobre aquele que está endemoniado. Você já viu alguém orando assim para quem está endemoniado? Senhor diabo, por favor, por gentileza, não poderia se retirar? Irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Irmão, Cristo nos deu autoridade. Você é autoridade também, irmão. Nós temos a autoridade que Cristo deu para nós. Ele diz isso lá em Marcos 16. Ele nos deu essa autoridade. Nós temos esse poder. Quando tem lá alguém enfermo, nós orarmos sobre ele e comandar a cura. Mas esse medo toca isso mesmo já. E tem coisas, irmãos, que você deve orar com autoridade. E a autoridade, ela se diz assim: em nome de Jesus. Porque a autoridade não está no entonar da sua voz, irmão. Senhor Jesus. É isso, irmão. Você ora alto, você ora forte, mas está nisso, em nome de Jesus. E é esse nome que tem poder. Aleluia. Céus na terra e debaixo da terra. Aleluia. É esse nome que nós oramos, é o único nome a qual tem toda a autoridade. E é através desse nome que nós comandamos. Senhor, liberta, em nome de Jesus. Senhor, muda essa situação. E não crendo no coração, e não duvidando, perdão, não duvidando no coração, e falando: transforma isso em nome de Jesus. Então, sai da minha casa, tinhoso. Em nome de Jesus. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Agora olha aqui, irmão, ó. É crer no coração. É não duvidando, mas crendo que Ele deu para nós, irmão, essa autoridade. Você crê que você recebeu essa autoridade? Então ore com essa autoridade que Cristo deu a você. Cristo deu para nós a autoridade. É na autoridade dele que nós oramos. E só nisso, irmão. Só nisso. Se não for Cristo, se não for o poder de Cristo, se não for o Senhor e a autoridade que tem no nome de Jesus, eu estava tudo enrolado. E por último, irmãos, quero que você abra sua Bíblia mais uma vez em Êxodo. Glória a Deus.
No capítulo de número 19. Então nós falamos que algumas de nossas montanhas, elas precisam ser escaladas. Algumas de nossas montanhas, elas precisam ser conquistadas. Algumas de nossas montanhas precisam ser ordenadas. Só que, para encerrar, algumas das montanhas, elas são proibidas. São. E às vezes é essa montanha que às vezes você quer conquistar. Eu quero isso pra mim. Irmão, deixa eu falar com você. Quando você era criança e sua mãe falava assim pra você: filhinho, querendo é poder? Não, eu mentia pra você, porque nem tudo que nós queremos, Cristo vai nos dar. E lembra, Ele não é aquele gênio da lâmpada que está para dar os nossos desejos, mas Ele está para cumprir a vontade dEle em nós. E nós oramos, não duvidando, crendo no coração. E quando é da vontade de Deus, isso vai acontecer. Agora tem montanha, irmão, que você está querendo se enfiar e que não é para você. É verdade. Tem coisa que o Senhor fala assim: se pisar, não. Que não, Humberto fala, Deus vai matar você, Deus vai te matar. Deus vai te matar. E a palavra de Deus fala lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo de número 20, diz assim: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos dele não perecer, é morrer, viu, irmão? Isso continua. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste. Marca limites ao redor do monte e o consagra. E adiante ele vai falar que Arão podia ir junto. Olha aqui. O povo queria ver Moisés subir lá em cima. Por que Moisés pode subir ou não? Por que Moisés vai lá para cima, fala com Deus e nós está aqui embaixo? Moisés é melhor que nós agora, né? O que Moisés está achando que? O Senhor falou assim, coloca um limite. Quem ultrapassar o limite, perece. Quem ultrapassar o limite, morre. Pastor, me ajuda aí. Estou colocando medo em você, irmão, mas olha aqui. Tem coisa que não é para você, filho. Tem coisa que você não tem que entrar. Tem coisa que você está doidinho para fazer. Deus não tem para sua vida. Que nem isso que Ele quer para você. Não, porque eu vou conquistar isso, porque eu quero isso. Antes de tudo isso, pergunte para Deus o que é que Ele quer para você. E às vezes Ele vai falar assim: filho, essa montanhazinha não é para você. Não é para você subir. Porque para você está proibido. Eu não quero que você chegue perto dela. Eu não quero que você deseje ela. Olha aqui, irmão. Se Deus não quer que eu vá, aí é que eu não quero ir, porque eu já não gosto de subir montanha. Ele já não quer que eu suba. Deu certinho. Juntou a fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer, você fala, né? A comida com a vontade de comer, irmão. É redundante, né, outro? A fome com a vontade de comer é uma coisa. Por isso, irmãos, a gente tem que algumas coisas se afastar.
Olha aqui para mim, irmão. Tem coisa que você tem que fugir. Não tem muito amém, porque os irmãos não gostam de fugir das coisas ruins. Gostam de correr para as coisas ruins. Mas tem que fugir, irmão. Tem coisa que você tem que correr, que é laço do Satanás para nós. Tem coisa que nós temos que fugir, porque não foi isso que Cristo quer para nós. Não é isso que Ele desejou para nós. Não é isso que Ele determinou para as nossas vidas. Disso então nós corremos. Disso então nós fugimos. Fala para quem está do seu lado assim: tem montanhas, irmãos, que não é para você não. Ele não falou amém porque ele vai querer subir às vezes, irmão. Mas Deus já avisou para ele, viu? Deus já avisou. Se subir, sofre. Às vezes não vai morrer, irmão. Vai sofrer. Às vezes você vai sofrer, viu, irmãos? E às vezes o povo sofre porque o povo não ouve. Às vezes o povo sofre porque o povo quer o que não deve. Amém? Vamos se colocar de pé, nós vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Quero convidar você a fechar os seus olhos aí para um instante.